Próximo passo agora é nós construirmos o Pessoa Fields. Eu vou criar então um novo arquivo, chamar de pessoa fields.dart, tá? E novamente temos a repetição aqui, né? Bem parecido com o que aconteceu com o modelo, tá? Só que adaptado para os campos da entidade pessoa, né? Vamos recordar o banco Fields. Em banco Fields eu tenho, primeiramente, a classe banco Fields, que é essa daqui, ó, tá? Esses fields aqui, né, relembrando, eles se referem aos inputs que nós temos nos nossos formulários, tá? Se você observar aqui, nós temos esse field widgets, né? Se eu pressionar F12 em cima dele, eu venho para um arquivo chamado fields widgets dentro do MVC application, tá? Então foi uma maneira do nosso colega que criou o pattern MVC para o Flutter, né, de facilitar a criação de formulários utilizando os widgets comuns que nós temos no Flutter, que é o Text Form Field, o Text, o List Tile, Checkbox List Tile, o Circle Avatar, Dismissible Checkbox, tá? Então está utilizando esses carinhas aí. Vai ter um momento, né, que nós vamos utilizar outros que não estão aqui e a gente vai ver o que faz quando nós chegarmos nesse ponto, tá? De qualquer maneira, nós criaremos os fields aqui, né, nessa classe nome da entidade fields, tá? No caso do banco fields, nós temos aí um controle visual, um componente visual, um widget visual para cada campo da tabela, para cada atributo da classe banco, né? Então, para o ID eu tenho um, para o código eu tenho outro, para o nome eu tenho outro, para o URL eu tenho outro. Muito embora o ID, nesse caso aqui, né, o ID, ele não apareça na tela para uma edição, né? O ID não está aparecendo na tela para o usuário editar ele, tá? No entanto, ele pode aparecer na lista, né, como nós estamos fazendo com a classe pessoa, tá? Então, depois que eu crio esses fields aqui, como field widgets, eu crio também os gets e sets para eles, tá? Da mesma maneira que nós fizemos com a entidade banco, ok? Depois que eu crio os gets e sets, ainda dentro dessa classe banco fields, eu tenho um objeto banco, porque eu vou vincular o objeto aos controles visuais, né? Então, o valor que vem em nome do objeto banco, eu vou vincular ao field nome. Então, ele vai preencher aquela caixinha de texto nome com o nome que está vindo lá do banco de dados ou do arquivo JSON, enfim. Os dados de onde eles vêm, a view não quer saber de onde é que vem esses dados, ela nem precisa saber disso, né? Mas o objeto banco ele vai estar populado com esses dados e vai haver uma vinculação com os atributos desse objeto e com os nossos campos visuais, nossos fields aqui, né? No init, o init serve exatamente para eu instanciar todos esses objetos visuais, todos esses widgets visuais, vinculando ao meu objeto de entidade, tá? E aí você vê que quando eu peço para instanciar cada um desses objetos aqui, né, cada um dessas variáveis, né, eu chamo a classe, né, eu chamo o construtor da classe desse widget, tá? E essas classes elas estão definidas aqui embaixo, ó. Então, para cada item eu tenho uma classe, né? Para o field ID eu tenho uma classe que vai estendendo de field widgets, tá? Para o field código eu tenho uma classe e aqui esse super ele está chamando exatamente o field widgets, aqui ó, um monte de parâmetros aqui no construtor dele, tá? Então é através desses parâmetros aí que nós vamos definindo, quem é o objeto? O objeto é o banco. Qual é o label que vai aparecer em cima dessa caixinha? É código. Qual é o valor que vai aparecer dentro da caixa? É banco
ponto código se o banco não estiver nulo. Qual é o teclado que vai aparecer para o usuário quando o cursor estiver em cima dessa caixa? Vai ser o teclado numérico, tá? Daí nós implementamos o método onSaved, porque o valor que vai estar nessa caixa de texto, esse valor será salvo dentro vai ser persistido, né, dentro do atributo em questão aqui do objeto banco, tá? Então tudo isso vai ser controlado por trás aqui pelo MVC Framework, tá bom? E nesse caso ainda aqui, nesse caso do código, né, nós implementamos também um Circle Avatar, né, que é para nós pegarmos o valor do código e mostrarmos lá no list tile dentro daquele círculozinho, tá? Como nós já explicamos anteriormente, ok? Muito bem, então para cada campo eu faço a mesma coisa, né? Faço aqui para o nome, faço para o URL e aqui finaliza. Sendo que, depois que eu crio a classe Banco Fields, né, acima dela eu crio a classe Banco Fields Lista, que estende dela, ok? Dentro desse Banco Fields Lista eu tenho apenas uma chave para controlar um scaffold, tá? Esse scaffold ele vai estar dentro de Banco Lista. Então, para eu controlar, gerenciar o estado desse scaffold, eu crio uma chave global para ele aqui, tá? Acima dele, eu tenho o Banco Fields Persist, né? Esses aqui são os controles relacionados à tela, à página Banco Persist. Veja que ele estende de Banco Fields Lista, né? Então, esse Banco Fields Persist, ele aproveita tudo que tem dentro de Banco Fields Lista e também aproveita tudo que tem dentro de Banco Fields, né? É como se Banco Fields fosse pai de Banco Fields Lista e Banco Fields Lista é pai de Banco Fields Persist, tá? E o que é que eu tenho aqui dentro? Eu tenho um controle do formulário, né? O formulário que vai receber os meus widgets dentro da página de persistência, tá? Tem uma chave desse formulário para controlar o estado dele, para gerenciar o seu estado. E eu tenho um método que controla o pressionamento do botão salvar, tá? Tudo isso aqui nós fomos implementando passo a passo quando nós criamos a tela do banco, né? A parte desse código estava numa classe chamada Banco Action. Aqui, ó, nós tínhamos uma classe Banco Action, né? Daí nós pegamos parte do código da classe Banco Action e colocamos em Banco Controller. E a outra parte do código nós trouxemos para essa nova classe chamada Banco Fields, tá? Eu mostrei isso também nos vídeos de evolução do código. E há um exercício para você fazer a mesma coisa para o Banco Agência, né? Então, o nosso Banco Pessoa, ele já nasce sem o Pessoa Action. Não existe mais o Action aqui no nosso código evoluído, né? Esse código aqui do Banco Agência Action está depreciado. Ele deve ser evoluído para o Banco Agência Fields, tá? E você já deve ter realizado esse exercício. Então, nós começamos com o Pessoa Fields, né? E aqui, novamente, vem a questão da repetição, né? Eu vou ter as mesmas classes, tá? Eu vou ter a Pessoa Fields, aqui, ó. Tá? Aqui eu vou ter a Pessoa Fields. Daí eu vou ter todos os campos de Pessoa Fields aqui. Lá embaixo eu vou ter o init, ainda dentro da classe Pessoa Fields. Vou ter um objeto Pessoa. Aqui para baixo eu vou ter as classes representando cada atributo, cada campo da entidade Pessoa. Vou ter o Pessoa Fields Lista, apenas com a chave para o scaffold da tela Pessoa Lista, no caso, né? E aqui em cima eu vou ter o Pessoa Fields Persist, novamente com esse controle do formulário e com o controle do botão salvar, né? Então o que é que nós podemos fazer? Enquanto nós estamos fazendo tudo aqui de forma manual, eu posso apenas copiar esse código. Em Pessoa Fields eu posso colar esse código. Daí, onde eu encontrar banco, eu altero para pessoa. Onde eu encontrar banco minúsculo, altero para pessoa minúsculo. Perfeito. Daí ele vai reclamar de pessoa controller, que ainda não existe, nós vamos ter que criar, né? E parte do código está pronto.
nós temos agora apenas que adaptar os fields, né? Porque pessoa não tem código, pessoa não tem URL. O que a gente faz então? Vem aqui em pessoa, verificam quais são os campos que ele tem, que não são poucos, né? Vamos só copiar e trazer para cá por enquanto, para a gente colar por eles. Daí eu tenho o ID, no lugar do código vai ser nome, né? Então o que a gente pode fazer? Nome já está aqui. Então no lugar do código vai ser tipo. Então a gente pode fazer o seguinte, vou aproveitar logo esse código que está aqui. Onde você encontrar código, altere para tipo. Onde encontrar código minúsculo, altere para tipo minúsculo, tá? Então já aproveitei aqui. Daí evidentemente o meu label não pode ser código, tem que ser tipo, né? Que mais? Daí vem a URL eu vou trocar por site, que é o próximo campo aqui da lista, tá? Então onde você encontrar URL, troque por site, pronto. Onde você encontrar o URL minúsculo, troque por site minúsculo. Prontinho. Resolvido, né? Daí eu já tenho ID, tenho nome, tenho tipo e tenho site. Agora falta o e-mail. Aí eu vou implementando um a um, né? Coloco aqui e-mail. Aí venho aqui. Copio, colo. No lugar de site vai ser e-mail. Field, e-mail, e-mail. Veja só o trabalho, né? Não é difícil, como eu já mencionei anteriormente, é só trabalhoso. E claro que isso aqui não pode ser feito dessa forma manual, né? Quando é um sistema pequenininho, né, com poucas classes, que aí você pode ir fazendo isso daqui manualmente, aí não tem muito problema. Mas o sistema grande, você vai ter que fazer isso com centenas de classes, aí você tem que partir para uma outra alternativa, tá? Que é o que a gente vai fazer. E-mail, passa a pessoa. Aí aqui para baixo a gente pega essa classe, copia, cola. No lugar de site, e-mail. Pronto. Agora vamos voltar aqui em cima, ver se faltou alguma coisa para o e-mail. Está reclamando que não existe o field e-mail. Ah, é aqui. Não é porque não começa com e-mail, começa com field e-mail. Aí pronto, o nosso e-mail está resolvido. Aí agora, mesma coisa para o cliente e por aí vai, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou colar o código que eu já tenho pronto, né? E se tiver alguma coisa diferente do que nós fizemos para a banca, eu vou explicar o que é, tá? Então aqui está. Agora eu já tenho o código do Pessoa Fields aqui. Veja que eu tenho o Pessoa Fields Specific, mesma coisa, tenho lá o formulário, tenho o botão salvar. Aí tem o Pessoa Fields Lista, mesma coisa que nós tínhamos para o banco. Pessoa Fields agora com todos os campos já implementados, todos os gets e sets implementados, o objeto pessoa, o init devidamente implementado, e aqui começam as minhas classes, né? A primeira diferença está aqui, tá? O meu Circle Avatar está dentro de ID. Lá em banco, né, ele está dentro de código. O que é que isso significa? Na tela do lista banco, o código aparece dentro daquele círculozinho vermelho lá, né? No caso da pessoa, o que vai aparecer naquele círculozinho vermelho no Pessoa Fields, né, é o ID, tá bom? Então nosso círculo avatar está dentro de ID, né? Perfeito. Nome, tal e qual que nós fizemos para o nome do banco. Tipo, tem uma diferença aqui também. Eu tenho outro círculo avatar dentro de tipo. E o tipo ele é persistido como F ou J.
F para física, J para jurídica, né? Você viu na demonstração que do lado direito nós temos outro círculozinho lá, daí ele pode estar aparecendo F ou J, então tá vindo daqui, ó, tá bom? Dentro desse Circle Avatar. Daí eu tenho o site, normal, e-mail também normal. Agora no cliente tem uma coisa bem diferente aqui, ó, que eu vou explicar para você agora. Você viu lá no cliente, né, na telinha de demonstração, quando nós pedimos para persistir uma nova pessoa, que ele tem um checkbox, ok? Como é que a gente implementa um checkbox nesse esquema aqui? A primeira coisa que nós temos que fazer dentro de fields, né, vamos comparar ele com o campo anterior. Então, o field e-mail é uma caixa de texto normal, uma caixa de texto comum que vai aparecer para o usuário digitar o e-mail dele. Já esse field cliente aqui, ele vai apresentar um checkbox, né? Então, no super, aqui, ó, o objeto é o mesmo, pessoa, tá? O valor, label, nós temos label para o e-mail, aqui nós não temos label para o checkbox, tá? O checkbox não vai ter essa propriedade label, então ela já não existe, tá? No caso do valor, né, nós temos aqui pessoa.email. No caso do valor do checkbox, ele vai ser um valor booleano, ok? Então, se for true, o checkbox vai estar marcado. Se for false, o checkbox vai estar desmarcado. E como é que eu sei que uma pessoa é cliente, no caso, né? Se nós persistirmos um S, no caso aqui, tá bom? Persistir S, a pessoa é cliente. Persistir N, a pessoa não é cliente. Então, aqui para o valor, basta eu fazer esse teste, olha. Pessoa cliente é sim. Se isso aqui retornar true, ele vai passar um true para o valor booleano aqui, para esse value, né? E o meu checkbox vai estar marcado, tá? Se for diferente de S, né? Ele vai passar um false e o meu checkbox vai estar desmarcado, tá? Uma outra coisa que eu preciso ter aqui é esse tree state. O que é isso aqui? Se você pesquisar, né, sobre o checkbox no Flutter, tá? Esse checkbox ele pode ter 3 estados, ok? Ele pode ser true, pode ser false e pode ser nulo. Mas ele só vai ter esse terceiro estado se esse tree state for igual a true, ok? Como eu coloquei true state igual a false, então o meu checkbox só pode ter 2 estados. Ele só pode ser true, marcado, ou false, desmarcado, tá? Se você marcar true state true, ele pode ter o terceiro estado nulo. E se você passar um nulo para ele, ele vai ficar inabilitado. É como se ele tivesse enabled false. Em outras linguagens nós utilizamos essa propriedade, tá? E o usuário ele não consegue marcar ou desmarcar o checkbox, tá? Ele vai estar desabilitado se você marcar ele como nulo, tá bom? Mas para isso, para o teu checkbox ser marcado como nulo, esse true state aqui ele tem que estar true. Não é o meu caso aqui, já passei ele para false. Daí uma outra diferença que eu tenho aqui é que eu não vou ter o método onSaved, tá? Que no e-mail, por exemplo, nos demais campos que nós fizemos até então, nós tínhamos o método onSaved. Aqui não, no meu checkbox, eu vou ter o método onChanged, tá? E o método changed, né? Então, o método changed, ele é disparado, né, quando o usuário ele pressiona em cima do checkbox, tá bom? Então, no meu método changed, eu aponto ele para um changed aqui, ó, tá? Esse value é o valor do checkbox. Ele vai estar ou preenchido, ou marcado, ou desmarcado. Se ele tiver marcado, isso aqui vai ser true. Se ele tiver desmarcado, vai ser false. Se o checkbox estiver marcado, o que é que eu faço? Pego o meu objeto, que é o objeto pessoa, pego o atributo cliente e digo que ele é sim. Se por um acaso ele estiver desmarcado, eu pego o meu cliente, dentro do meu objeto pessoa, e digo que ele é não, tá bom? Esse objeto é o objeto que está vinculado ao meu widget aqui, ó, tá? Cada widget tem um objeto vinculado a ele. E depois disso tudo, o que é que eu faço? Refresco a tela, né? Então, se eu não refrescar a tela,
ele não vai marcar e desmarcar o meu checkbox. Ele vai marcar e desmarcar internamente. Tudo isso aqui vai acontecer, mas o usuário não vai ver, né? Ele não vai redesenhar a tela, tá? Então chama esse refrescar tela para o usuário ver o checkbox sendo marcado e desmarcado, tá bom? A mesma coisa que eu fiz aqui para cliente, eu faço para fornecedor, mesma lógica, tá? A diferença é que eu estou apontando aqui para o campo fornecedor, né? A mesma lógica para transportadora, a mesma lógica para colaborador e a mesma lógica para contador, né? Então eu tenho 5 campos, que são 5 checkboxes que vão aparecer na tela para o usuário. E com isso o meu fields aqui da pessoa está completo, tá? Eu vou nesse momento implementar apenas o fields para pessoa, né? Não vou fazer ainda o fields para contato, pessoa jurídica ainda não. Nós vamos com calma aqui, passo a passo, né? Para nós vermos primeiro a pessoa funcionando. Daí a gente vai partir para as demais entidades agregadas à pessoa, né? Você vê que ele exibe alguns erros aqui, porque nós ainda não implementamos o pessoa controller, tá? Depois que a gente implementar o pessoa controller, esses erros vão deixar de existir.